Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento do nosso canal Academia do Amor. Você chegou no canal certo. Deus preparou esse dia para você, porque Deus ama a sua família. Deus quer te ver bem, seu casamento estruturado, abençoado. Eu sei que não é fácil, é difícil demais, é o maior desafio da humanidade. É o relacionamento e principalmente o relacionamento conjugal. As pessoas estão a cada dia desacreditando o casamento e realmente estão vivendo uma vida a dois, mas sem compromisso, né? Já pensando assim, daqui 6 meses, vamos ver o que vai dar, qualquer coisa, cada um vai para um lado, né? Mas no nosso caso, nós somos conhecedores da verdade, da palavra de Deus, devemos andar em obediência à palavra e conforme aquilo que Deus quer, que Deus determinou, Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu realmente a família, Deus ama a família. E o casamento é a mola mestra, né? São as engrenagens principal ali para a família, para que os filhos sejam abençoados e bem-sucedidos nessa terra. Deus ele tem promessa de ungir os seus filhos a profetas e reis, sacerdotes sobre essa terra. Mas para isso vai ser necessário um ambiente abençoado, né? Um lar abençoado, um lar que revela a grandeza, o caráter de Deus, que revela o propósito de Deus. É a partir do conhecimento que eles vão ter, na vivência, né, familiar, que eles vão ter essa revelação, esse contato com a revelação da vontade de Deus. Então nós vamos aqui hoje estar entrando nesse assunto, continuando. Já estamos aqui no nosso quarto vídeo, o quarto treinamento do módulo 1, que é esse módulo extremamente importante do autoconhecimento, da autoanálise, e nós estamos trabalhando com vocês uma ferramenta poderosíssima que é a escala FRT, que é a fragilidade, risco ou treinamento. Então vocês estão aprendendo aí a fazer esse automapeamento do casamento de vocês, do relacionamento, como que está a vida conjugal. Fazer essa análise, trazendo a luz da verdade, né? Trazendo a sabedoria do Espírito e também a transparência no diálogo, na conversa, né? Vocês conversando. E com essas ferramentas vai facilitar muito, porque essas ferramentas, de uma forma bem dinâmica e interativa, vocês dois fazendo esse compromisso de cumprir, de obedecer, até porque não adianta só vocês ter o conhecimento. É necessário transformar esse conhecimento em habilidade. E como que se faz isso? Com atitude. É o método chá. Então você precisa tomar um chazinho todo dia, né? Transformar o conhecimento em habilidade através da atitude. Então nós vamos aqui avançar no nosso treinamento, que eu tenho certeza que é importante. Você que está chegando a primeira vez nesse canal, talvez por esse vídeo, saiba que existe uma sequência. Então tem o treinamento 1, 2, 3 e agora o 4, né? Nós vamos estar depois aqui montando essa playlist e é necessário, importantíssimo você começar lá no primeiro vídeo, tá? Já comece lá atrás, no primeiro treinamento, para que você entenda melhor o que nós estamos tratando aqui, conversando, tá bom? Gente, então a escala FRT seria o quê? Fragilidade, risco e treinamento. Fragilidade, risco e treinamento, né? Essa é uma escala que nós desenvolvemos para que você possa analisar qual a escala, ou qual a zona que se encontra o seu relacionamento. Se é uma zona de fragilidade, risco, ou uma zona mais confortável, né? Que a partir desse treinamento, desse investimento, vocês vão fortalecer ainda mais. Então terá um crescimento, um melhoramento, né? Então, nós já apresentamos para vocês aí esse painel, que é o painel da condição relacional, a zona de risco crítico, zona frágil, zona intermediária, zona fortalecida e a zona de alta performance, né? Onde o casal, eles estão bem, numa situação confortável, mas não significa que eles relaxaram, né? Não significa que estão acomodados, estão ali na manutenção do relacionamento. Então essa escala FRT é uma escala que vai trabalhar realmente a questão da segurança, né? Vocês ter um relacionamento seguro, com um desejo íntimo forte ali, né? Aquela paixão, aquele amor, aquele desejo de estarem juntos, né?
E também existe a escala intermediária, que existe uma insegurança, o medo de fazer o compromisso. Talvez vocês gostam do outro, vive até bem, mas tem aquele medo devido às decepções do passado, né? As crises que teve, frustrações. Aí existe uma insegurança, então o medo de se comprometer. Muita gente hoje vive até amasiado porque está nessa condição. O casal vive bem, tranquilo, mas ainda não assumiu o casamento, né? Não assumiu a aliança porque tem essa insegurança. Pensa assim, mas e se caso der errado, né? E tem o pior nível aí, né? O pior fator que é esse aí do evitamento, né? Que é onde a crise já está no nível bem alto, pavor de relacionamentos. Então a pessoa, ela na verdade, se ela estiver junto, ela já está assim numa separação física, né? Existe uma separação emocional de afeto e já está um passo dessa pessoa querer viver sozinha ou sozinho, certo? Então nós vamos trabalhar aqui um versículo chave, né? O versículo é sempre bom a gente estar pautado aí na palavra de Deus. O versículo é: examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Então você só transforma aquilo que tem coragem de examinar. E isso é uma liturgia que nós temos todos os meses, né, da Santa Ceia. A gente todo mês a gente está na ceia ali, a ceia, aquele cerimonial que nós fazemos ali, né, do partir do pão, do cálice, daquela comunhão na mesa. A Bíblia vai dizer: examinai a si mesmo, né, antes de comer o pão e beber o cálice. Devemos fazer essa autoanálise, esse autoexame. Então, todo mês, toda semana, isso é uma manutenção. O relacionamento é a mesma coisa, você está vivendo em comunhão aí com a sua esposa, com o seu marido, né? Existem filhos, a família tem que fazer essa autoanálise, esse autoexame todos os dias. Reter o que é bom e tirar o que não presta, né? Então, esse é o caminho, a introdução. O que é a escala FRT? Muitos casais tentam resolver tudo ao mesmo tempo e se perdem no processo. Então, é bom a gente classificar e pontuar, gente, o que é prioridade. A gente vai ensinar isso para vocês. Existem setores da sua vida que está em situação mais crítica, né? Existem áreas da sua vida que são áreas mais críticas, áreas mais sensíveis, áreas mais perigosas. Então, você deve dar uma atenção maior para isso. É lógico que tem coisas que não dá para resolver imediatamente, mas dá para estancar a sangria, né? Como diz o ditado popular aí, ou usando uma conjectura, uma comparação, né? Estancar a sangria. Então, talvez está numa situação que já está descontrolado, né? Uma situação que realmente está crítica. O que deve fazer? Estancar a sangria, para depois entrar num processo agora para poder tratar isso daí. É um caso urgente, precisa fazer algo urgentemente. Então, muitos casais tentam resolver tudo ao mesmo tempo, se perdem no processo. Então, você está com um problema lá na empresa, está com um problema no trabalho, está com um problema de saúde, aí tem um problema dentro de casa ali, o negócio está fervendo, o negócio está sério demais. É importante você classificar e separar os níveis de problema e começar a resolver pelo mais sério, mais grave ali. Está precisando de estancar pelo menos, né? Então essa escala nós vamos trabalhar isso. A escala FRT te ajuda a classificar cada área da sua relação para saber o que precisa de cura, atenção ou desenvolvimento. Então você vai separar isso. Você não pode misturar tudo num balaio só querer resolver tudo. Aí sua mãe vai te ligar: tô com um problema aqui para resolver com seu pai e seu irmão e não sei o quê, e é o cunhado, e é o problema do cachorro, e é não sei o quê. E você quer resolver tudo. Não adianta, gente. Você precisa mapear, você precisa classificar isso. Então nós estamos ensinando você a mapear, agora estamos ensinando você a classificar. Então você vai separar, você vai classificar isso daí. O que agora eu preciso dar uma atenção urgente? Concentrar a minha energia, né? Dar o meu foco para poder, se não resolver, pelo menos estancar isso aí. Para ganhar fôlego, para depois entrar no processo. Então, é muito importante essa congruência, é muito importante você ter também essa transparência, né? É extremamente importante ser transparente e sincero com você mesmo,
com você mesmo e com as pessoas. Falar assim, olha, eu não tenho condições de resolver esse problema agora, porque eu estou com um problema seríssimo para resolver na minha casa, né, na minha vida pessoal, e tem que ser resolvido. Hoje mesmo, o meu filho chegou em casa contando, né, que ele veio da escola e contando que a professora teve que sair rapidinho, ela falou que estava com um probleminha e ia voltar, mas acabou que ela não voltou, a diretora retornou e disse que ela estava numa crise, né, um problema lá pessoal, e ela teve que ir embora. Então, ou seja, não adianta ela estar ali na escola ali, dando aula e tal, se ela está sem cabeça. Então vai lá e resolva isso aí primeiro. Até Jesus ensinou isso, né? Você tem uma pendência, uma ofensa com alguém, vai lá, resolve essa ofensa, depois você vem aqui, faz o seu culto, entrega a sua oferta, né? Até Deus está dizendo, a prioridade é resolver esses problemas, tá certo? Então, assim como no corpo humano, assim como no corpo humano, né? Cada parte do corpo exige um nível diferente de cuidado, também essas áreas da nossa vida, precisa também de cuidados. Então, o significado da escala FRT é a letra F, fragilidade, algo que está quebrado, doendo ou sem estrutura. Então, você vai classificar, né? A letra F é a fragilidade, está muito frágil, está quebrado, doendo, sem estrutura. Qual área? Qual situação do seu relacionamento aí? O que está crítico? Quem sabe talvez o problema do seu relacionamento, do seu casamento, talvez é a influência de terceiros, né? Talvez a influência de amizades, talvez a influência da própria família, da parentela. Quem sabe às vezes é a sogra, é o sogro, né? Talvez o problema seríssimo, grave de vocês é a vida financeira que está afetando no relacionamento. Então nós estamos falando sobre casamento, sobre relacionamento. Mas outros setores podem estar afetando o seu relacionamento. Como eu disse aqui, e é muito recorrente, a situação financeira. Quantos casamentos entram em crise emocional, relacional, por causa da vida financeira, né? Então precisa resolver. Então, às vezes, surgiu um imprevisto muito sério, né? Uma dívida, uma coisa, um prejuízo, e isso está afetando e abalou. Então tem que resolver isso aí, né? Para isso não continuar enfraquecendo o relacionamento de vocês. A letra R é risco, algo instável que ainda está de pé, mas por pouco pode piorar. Então tem que classificar também, ó, tem uma área aqui da nossa vida, do nosso relacionamento, que está correndo um risco. Ainda não aconteceu nada sério, nada grave, mas está com risco de acontecer. Então, é algo instável, ou seja, ainda não piorou, não deu problema, mas está instável, fica oscilando. Tem hora que ameaça de acontecer algo. E vocês já estão sendo avisados aí, já tem sinais que estão te avisando, comunicando com você. A letra T é treinamento. Algo que está saudável, mas pode ser fortalecido com prática. Então, se você sabe que tem uma área forte de vocês, vocês têm aí no relacionamento de vocês um ponto forte, como a gente falou na aula passada, no treinamento passado, existe um ponto forte de vocês, vocês devem potencializar mais isso, porque esse ponto forte ele vai ajudar vocês nas outras áreas. Então descubra aí companheirismo, diálogo, né, de vocês é um ponto forte, companheirismo, a lealdade de vocês, o compromisso, destaca isso aí, fortaleça, trabalhe mais, né? Então, se existe pontos na vida de vocês que já são bons, você deve melhorar mais ainda, não é se acomodar, certo? Como nós vamos aqui, gente, identificar uma fragilidade? Então, vamos trabalhar com esse primeiro ponto aí, a letra F, né? A fragilidade. Como nós vamos identificar? Então, a fragilidade exige um tratamento urgente. Ignorar é colocar tudo a perder. Quais são os sintomas para a gente poder identificar, então, uma fragilidade no relacionamento? Feridas abertas, né? Como isso está escrito aí, ó. Mágoas não tratadas, trair, tá certo? Tudo isso e mais outras coisas, só dei alguns exemplos aqui, uns sintomas, né? O que vai revelar que realmente o relacionamento de vocês estão frágeis, né? Está precisando realmente de um tratamento urgente, é detectar essa ferida. Então, quando há esses casos, né? Como está mencionado aqui no exemplo, como quando existe um caso desse, que também é recorrente
A gente lida com isso direto, né? Com casais que estão passando por isso ou passou. Eu sempre falo, vocês não vão conseguir tratar isso sozinho. Nesses casos, né? Onde há essa quebra da aliança, eles não conseguem tratar sozinho. Tanto a pessoa quem fez e o que foi a pessoa que foi a vítima, né? Que é o ferido ou a ferida. Então é muito difícil dos dois conseguir tratar sozinhos. Eles precisam procurar ajuda urgentemente. Precisa ter alguém para mediar isso daí. Até porque quem cometeu, né, quem foi o culpado que cometeu tal pecado, ele precisa, não é só pedir perdão, falar, eu orei e pedi perdão para Deus, ou pedir perdão para a pessoa, mas precisa demonstrar arrependimento. Existe o fruto do arrependimento que tem que ser demonstrado, a restituição dos danos causados. Então, são várias coisas, mas tem que buscar um tratamento. E para quem também está com essa ferida, né? Quem está sofrendo com isso, a questão do perdão, eu não estou conseguindo perdoar, está muito difícil, eu não tenho mais confiança. Então tem que ser ministrado, tem que ser trabalhado isso aí. A falta de perdão e diálogo também, como eu já disse aqui, né? Então é um sintoma, não consegue perdoar mais, então já não consegue mais dialogar, não consegue mais conversar olhando nos olhos, né? O desrespeito, a frieza, e quando entra na questão da agressividade, aí, gente, já realmente já fica insustentável, né? Então isso é a forma de identificar. Quando está frágil, tem esses pontos aí, tem esses elementos, e quando tem esses sintomas, aí realmente tem que procurar ajuda, né? Procura aí, se você vai na igreja, né? Procura um pastor, procura um conselheiro, vai na internet, pesquisa, e também nós estamos aqui no nosso canal para poder te ajudar. Daqui a alguns dias eu vou colocar aqui também alguns vídeos sobre isso, né? Como tratar feridas, essas feridas abertas, né? No relacionamento. E vai ajudar vocês muito também, tá bom? Então pode contar com a gente que em breve, não vai demorar muito, nós vamos estar colocando isso aí. Agora vamos lá para a segunda zona, que é a zona de risco, né? A zona de risco, como nós vamos identificar a zona de risco? Os sintomas são a falta de conexão frequente. Então essa falta de conexão as pessoas estão morando debaixo do mesmo teto, moram juntos, mas não tem mais conexão, principalmente afetiva, emocional. Só estão ali dois corpos presentes ali, né? Os filhos talvez nem estão percebendo isso, estão vivendo de fachada, né? Aquela vidinha sem graça ali, cada um faz o seu papel dentro de casa, mas não tem mais aquela conexão, aquela alegria, aquela saudade de estarem juntos, né? A desmotivação para conversar ou se aproximar. Então uma coisa vai puxando a outra. Então não tem mais motivação, não tem mais assunto. E depois vem também as reclamações recorrentes sobre o mesmo assunto. Então um começa a reclamar para o outro de tudo e reclamar para outras pessoas também e vive aquela vida só de reclamação. Então a atenção que nós devemos dar para isso o risco precisa de ajustes e vigilância antes que vire fragilidade. Então antes de chegar naquele primeiro ponto, que é o frágil que nós falamos, se está nesse ponto aí, está mais fácil de resolver, tá, gente? Não precisa, talvez, de procurar alguém para ajudar, né? Um caso que é só vocês dois ter humildade e começar a resgatar o diálogo, a conversa, né? Restaurar a aliança de vocês aí, né? Procurar meios para poder fazer isso, principalmente com a conversa e com as ferramentas que nós estamos entregando para vocês aqui. Então, vocês vão conversar e falar assim, olha, você quer continuar junto ainda? Nós vamos continuar. Nós temos uma família, temos filhos, né? Deus não é a favor da separação. Então vamos continuar, vamos. Então vamos identificar o que é os problemas, o que está causando esses sintomas no nosso relacionamento, o que está causando esse risco, né, da gente de piorar e destruir o nosso relacionamento. Vamos começar a mapear isso e nós estamos entregando aqui nas nossas aulas, nos treinamentos, as ferramentas. É só vocês sentarem juntos aí e começar a fazer que vai dar certo, tem certeza. Como a gente reconhecer agora esse terceiro ponto, né? Essa terceira zona aí, que seria a zona verde, né? Uma área de força, de fortalecimento, né? É uma área de treinamento. Como reconhecer uma área de treinamento, ou seja, uma área que já está forte e pode melhorar mais ainda? Quais são os sintomas? A conexão, é um casal que está com bastante conexão,
né? Mas ainda está faltando constância. Às vezes está acontecendo umas oscilações aí, mas na maior parte do tempo, dos dias, existe uma conexão, porém precisa de uma manutenção e cuidar e melhorar mais ainda do que já está bom. Já há intimidade, mas pode melhorar também mais, vamos apimentar mais esse negócio aí, vamos melhorar mais a intimidade aí, tá certo? Já há bons momentos, mas sem disciplina emocional, então precisa também trabalhar a inteligência emocional, né? É importantíssimo trabalhar isso, porque vocês vivem bons momentos, né? Vivem momentos de felicidade, alegria, mas quando vem alguma coisa fora do combinado, talvez pegou de surpresa alguma situação, isso abala vocês emocionalmente, né? Mas no todo, vocês vivem bem. Porém, acontece algumas coisas que tá desarmando vocês, desestruturando. Então precisa de fortalecer mais emocionalmente, saber que a vida é assim mesmo, gente. Cheio de problema, cheio de luta, e nós vamos rompendo de fé em fé aí, né? A graça de Deus. Então, treinamento é o que faz o bom se tornar excelente. Por isso que o nosso canal se chama Academia do Amor, porque aqui a gente ensina você a treinar o seu relacionamento. Aplicação prática. Vou dar um exercício para vocês aí. É para fazer, hein? Os dois têm que fazer, tem que ter esse compromisso de fazer. É coisa simples, mas vai trazer resultado muito significativo para vocês. Então, pode fazer junto ou individualmente, tá bom? Para cada uma dessas classes aqui, ou desses setores, né, do relacionamento, vocês vão classificar com uma letra, F, R, T. Lembra que eu já ensinei lá, né? Frágil, risco, treinamento, certo? Então é tudo que eu expliquei. Então vocês vão agora, dentro dessas seis áreas aqui, comunicação, intimidade, vida espiritual, tempo de qualidade, projetos e futuro, cuidado mútuo, né? O cuidado um com o outro. Vocês vão classificar, colocando a letra F, R ou T. Você pode fazer aí no seu caderno, com papel, fazer essa brincadeira aí, essa atividade. É bom fazer, eu sugiro fazer juntos, tá? Mas também a gente disponibilizou aí um PDF aí, um arquivo com esse exercício, de forma mais profunda, tá? Vocês vão estar fazendo ele aí, é só baixar e fazer, já vai ajudar. Então é transformar o conhecimento em habilidade. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo tudo isso aí naturalmente e ensinando outras pessoas. Vou dar um desafio para vocês na semana. O primeiro desafio é: escolham uma área classificada como F. Então, com esse exercício que eu passei para vocês, vocês vão identificar qual a área está com F, frágil, né? E conversem sobre como começar a tratar. Então, vocês vão determinar aí um dia, um horário, uma ação para poder começar a tratar, mudar essa situação que está frágil aí na vida de vocês, em alguma área da vida de vocês. O segundo desafio é: escolha uma área R de risco, né? Faça um plano de prevenção. Então, ó, nós estamos bem, mas está oscilando. Tem hora que está ficando ruim aqui, tem hora que está acontecendo isso e tal. Faça um plano de prevenção. Fala assim, ó, vamos prevenir então. Então, para não acontecer mais isso, nós vamos fazer isso, tá certo? É uma prevenção. O terceiro desafio é: escolha uma área de treinamento com a letra T. Você vai colocar a letra T, uma área que você acha, né, que é bom, e definam um treino prático. Essa área já está indo bem, graças a Deus, está dando certo. De vez em quando dá uma oscilada. E vocês vão definir um treino prático, né, que seria, exemplo, tempo junto, oração, elogio. Vocês vão melhorar mais, agregar esses elementos aí. Aumentar o tempo junto de qualidade, né? Orar mais junto, fazer mais elogio, investir aí nessa área. Se for área íntima, faça isso aí, ou se for área dos projetos financeiros de vocês, tá certo? Então, mão na massa, frase de ouro. Vamos lá para a frase de ouro. Casamentos saudáveis não são perfeitos, são conscientes. Então, para você ter um casamento saudável, não adianta você exigir perfeição, mas é a consciência. Os dois devem ter consciência do propósito. O que é o casamento? Por que estamos casados, né? Qual é o nosso propósito de estarmos juntos? Tem que ter essa consciência e saber, gente, que nós temos defeitos, falhas, mas temos também virtudes,
Nós temos o dom de Deus para poder fazer dar certo e funcionar. Discernir é o primeiro passo para construir com sabedoria. Peça a Deus discernimento, peça a Deus essa luz, essa transparência para vocês começarem passo a passo a reconstruir a vida de vocês com sabedoria. Gente, um abraço no coração de vocês e eu já estou aqui orando para começar a ouvir os testemunhos de vocês. Tenho certeza que se fizer como nós estamos ensinando aqui, ministrando, vocês vão colher muitos frutos e vão testemunhar sobre o que Deus fez na vida de vocês, tá bom? Então um abraço, até a próxima. E se você não deixou o like, dê aquele like, deixe seus comentários aí e também se inscreva no canal, ative o sininho. Todos os dias estamos aqui colocando os treinamentos para poder te ajudar, em nome de Jesus. Tchau, tchau.